Fala aí, galera da turma UERJ Enem, sejam bem-vindos mais uma vez. A gente está aí quase acabando, né? Quase nos finalmente do nosso conteúdo, né, para a plataforma. Hoje a gente vai trabalhar a parte de hidrologia geral, a parte de recursos hídricos, e na semana que vem a gente encerra com os domínios morfoclimáticos brasileiros. A gente vai falar da Amazônia, a gente vai falar da Caatinga, do Cerrado, a gente vai falar da dinâmica morfoclimática de cada região do Brasil, e aí a gente encerra essa parte teórica, pelo menos aqui na plataforma, e a gente passa a se dedicar aí quase que exclusivamente às nossas revisões presenciais. Tudo bem? Então vamos começar? Eu vou mostrar aqui o slide para vocês, para a gente primeiro começar com algumas informações sobre os recursos hídricos. Tá? Bom, primeiro, algumas dessas informações possivelmente vocês até já têm, até já trabalharam em outros momentos aí do ensino médio, do ensino fundamental de vocês. A gente sabe que 70% da superfície do planeta Terra é coberto por água, tá? Porém, 97,5% de toda essa água é salgada, portanto, há uma restrição aí óbvia para a utilização dessa água para o consumo humano, seja lá para qualquer que seja o fim. Né? Hoje, há técnicas de dessalinização já muito avançadas. Existem vários países, como os Estados Unidos, países do Oriente Médio, do mundo árabe, da Península Arábica, como é o caso do Catar, o próprio Israel, são países que já têm tecnologias bem avançadas para a dessalinização, mas continua sendo um processo caro, e um processo ainda com uma eficiência não muito boa. Ainda é um processo que está em evolução, ainda não é algo que pode ser, por exemplo, popularizado. Tá? Então, 97,5% de toda a água do planeta é salgada, e para ela ser usada para fins de consumo humano, né, ela precisa passar pelo processo de dessalinização, que, como a gente estava falando, é um processo relativamente difícil aí, né, um processo caro, pouco eficiente, e que alguns países apenas dominam essa tecnologia. Bom, a gente tem hoje, segundo a ONU, cerca de 460 milhões de pessoas que sofrem efetivamente com a escassez de água. Tá? A gente vai ver que aí um pouquinho mais na frente, segundo alguns dados, que um número bem maior de pessoas em algum momento do ano vão ter aí problemas de abastecimento de água, com fornecimento de água. Mas sofrer com a escassez mesmo, nós temos aí algo em torno de 500 milhão de pessoas no mundo que de fato vivem em regiões onde a escassez de água é muito grande. Tá? Uma coisa que eu acho importante da gente colocar é o seguinte: não dá para nós falarmos hoje, né, no mundo em falta d'água, ainda não dá para falar disso. A gente fala em escassez com base na distribuição irregular dos recursos hídricos pela superfície do planeta. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês e isso vai ficar bem claro. Então, a gente fala em áreas onde há escassez de água, ou porque há uma sobrecarga demográfica, né? Ou seja, pessoas demais aí utilizando o recurso hídrico, ou porque há uma restrição climática mesmo aí que se impõe e que acaba fazendo com que a água seja escassa, o recurso hídrico seja escasso. Aqui no Brasil, a gente tem uma região específica do nosso país, onde vivem 12 milhões de pessoas, onde nós temos essa escassez de água, que é o polígono das secas, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho, quando a gente estiver falando da transposição do Rio São Francisco, tá certo? Então, aqui no Brasil, a gente tem essa questão da escassez de água no interior do Nordeste, no semiárido nordestino, onde vivem 12 milhões de pessoas. Agora, pelo mundo, há vários outros lugares onde as pessoas passam efetivamente por essa escassez, certo? Bom, a distribuição da água doce, como a gente estava dizendo, né, ela é irregular
e não só do ponto de vista das regiões do mundo, né, onde a ocorrência de água doce, mas também na maneira como a água a água está armazenada. Então, olha só, 68,9% da água doce do mundo está nas calotas polares, né? Ou seja, é difícil, é uma água, portanto, de difícil, obviamente, utilização. 28,9% vão estar nos aquíferos, né? Aquíferos subterrâneos. E apenas 1,2% vão estar nos rios, lagos, lagoas, açudes, represas, enfim, os reservatórios de água que existem na superfície. Então, assim, como eu estava dizendo, além de haver uma difícil distribuição de água doce do ponto de vista regional, ou seja, lugares onde a água não é tão abundante assim, a maneira como a água doce se apresenta também é muito distinta. Nas calotas polares, elas vão estar lá em forma de gelo, né? Isso é inclusive que a explicação por que o Canadá, por exemplo, tem uma das maiores ofertas de água doce por habitante do mundo. Eles contam com boa parte dessa água doce que está na calota polar. Vai haver uma quantidade significativa, cerca de 30%, nos aquíferos. Aqui no Brasil nós temos dois grandes aquíferos, né? O aquífero Guarani e o Alter do Chão. Vocês já devem ter ouvido falar, o aquífero Guarani ele já abastece várias cidades do interior do país, cidades do interior de São Paulo, já há algum tempo, grandes cidades, e o aquífero Alter de Chão, que tem, fala-se dele já há menos tempo, né, uma descoberta relativamente mais recente, mas que tem um volume de água que se supõe ser inclusive maior do que o volume de água do aquífero Guarani. E apenas 1,2% está no que a gente chama de águas superficiais, ou seja, fáceis ali de serem encontradas, fáceis ali de serem consumidas. Certo? Então também há essa dificuldade na distribuição. Bom, na maneira, na verdade, como a água é oferecida para a gente, como a água aparece para a gente no planeta. Bom, hoje a gente está vivendo uma situação de pressão muito grande sobre os recursos hídricos, é um tema do qual se fala bastante, e as principais razões que levam a essa pressão sobre os recursos hídricos são as seguintes. Primeiro, o crescimento populacional. A gente vai ter aí ao longo do século XX, como nós já tratamos aqui, um crescimento enorme da população. A população mundial era de 1,6 bilhões de pessoas no início do século XX. E hoje nós somos cerca de 7 bilhões e meio de pessoas, ou seja, houve um crescimento absurdo, e um crescimento muito grande de pessoas morando nas áreas urbanas, ou seja, dependendo ainda mais aí dos recursos hídricos. Então, esse crescimento populacional, e mais especificamente esse crescimento nas áreas urbanas, é sem dúvida nenhuma uma pressão bastante grande sobre os recursos hídricos. Segunda coisa é o aumento da demanda por água na agricultura irrigada e na indústria. Na medida em que há mais pessoas, obviamente a gente vai precisar disponibilizar mais comida. E dentro do sistema em que nós estamos vivendo, o sistema de organização da sociedade capitalista, vai haver também um aumento do consumo dos bens. Aí, por conta desse aumento do consumo dos bens, já vai haver um aumento da produção. Aí a indústria ela vai usar uma quantidade de água, uma quantidade de recursos hídricos muito significativa. Então, hoje, a maior parte do consumo, efetivamente, de água não se dá pelo consumo direto, ou seja, a pessoa indo lá, pegando um copo d'água e bebendo. A maior parte do consumo de água doce no mundo se dá para abastecer a agricultura e abastecer a indústria. Gasta-se muito mais água nesses setores da economia do que efetivamente para o consumo direto da população, certo? E por fim, a poluição dos rios e os canais fluviais, que é algo que assola sobretudo as grandes cidades, os grandes centros urbanos. Não há o cuidado com
os recursos hídricos, e principalmente nessas áreas, e a água é poluída, passa a ser poluída e fica inutilizada, né? Ou, no mínimo, você precisa investir muitos recursos para poder fazer o processo de purificação dessa água. É o que acontece, por exemplo, com a água que nós bebemos da SEDAI, aqui no Rio de Janeiro, né? A Companhia Estadual de Água e Esgoto. O que a SEDAI faz, na verdade? Ela recebe essa água dos rios, né? Ela trata essa água, e aí é que vem a questão, né, da poluição, e isso faz com que esse tratamento encareça muito, e depois a distribuição dessa água para ela chegar efetivamente às torneiras, para ela chegar efetivamente à casa das pessoas. Se não houvesse poluição dos rios, dos canais fluviais, dos mananciais, o custo desse tratamento e a própria qualidade da água que chegaria para a gente seria muito melhor. Tá? Eu estava me esquecendo de um ponto aqui, que é o desmatamento, né, pessoal? Que também acaba, na medida em que aumenta o desmatamento, isso interfere diretamente no ciclo hidrológico e interfere diretamente na produção, na verdade, na recomposição dos recursos hídricos no planeta. Tá? Então, o avanço do desmatamento, seja por conta do crescimento da urbanização, seja por conta do crescimento da agricultura, também compromete diretamente o ciclo da água e compromete diretamente aí a produção de água doce no mundo. Tudo bem? Vou dar uma paradinha aqui para a gente poder seguir já no segundo slide, para a gente poder falar sobre a carência de água no mundo. Tá bom?